Bom dia, alunos do sétimo ano. Opa, é aula de inglês? Não, não é aula de inglês, é aula de português. Estou aqui com a professora Andréa Paulon. Bom dia, professora. Bom dia, professor. Feliz Dia dos Professores. Para nós, obrigada. Feliz dia a todos E a vocês. todos vocês também, né? A todos vocês. Vamos lá. Bom, hoje a gente tem aula É Dramático Shakespeare. Olha só, vamos falar sobre Shakespeare hoje, ó. Então, a literatura inglesa, né? Vocês vão acabar falando de literatura, mas falando de inglês também, né? Uhum. Então, vamos falar sobre as habilidades de hoje? Então, ler e compreender, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes. Romances infanto-juvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, poemas, entre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas e autores. E a habilidade de suporte, identificar em texto dramático, personagem, ato, cena, fala, indicações cênicas e organização do texto, enredo, conflitos, ideias principais, pontos de vista e universos de referência. E os objetivos da aula são reconhecer as características do gênero textual dramático, considerando as condições de produção, e conhecer uma das suas grandes obras, as obras de Shakespeare, Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, Andréa? Vamos lá. Olha. Você tem bastante coisa para acrescentar hoje, né, professor? Você vai contar da sua viagem aí para nós, hein? Tentarei. Vamos lá. Sétimo, bom dia, professores, bom dia, alunos. Mais uma vez, aos professores, parabéns, né? Antes de começar a acolhida, eu preciso mandar um beijo para um aluninho que me cobrou ontem. É o Antônio Augusto e a Camila. Na verdade, eles são irmãos, são da cidade de Socorro, da escola Narciso Pieroni. Um beijo aos dois. É um aluno que escreve bastante poema e ele manda sempre para mim. Ele é uma graça. Parabéns, Antônio, hein? Vamos lá. A acolhida de hoje, então. Primeira questão. Que texto estudamos na aula passada? Qual era a finalidade dele? Vocês vão colocar aí para a gente no chat. E vocês se lembram das características? Coloquem também, de uma forma assim, sucinta, mas coloquem para nós. 2 minutinhos. Vamos lá? Então, professor. Opa, o microfone é o hábito. Vamos lá. A Vitória falou sobre roteiro teatral,
ajudar os atores. Ela falou que tem as rubricas e as descrições da cena, interessante, né? A Beatriz também respondeu que era textos dramáticos. A Daniela já lembrou do texto, né? Que ela falou que é A Pele do Lobo, Isso. que é um texto dramático com personagens, atos e cenas. E a Manuela, ela falou que era do gênero dramático, que havia cenas, personagens e falas. Bom, então eles estão lembrando, né? Era mesmo um texto dramático, era esse aí, A Pele do Lobo. Nós falamos que ele é da ordem do narrar, que ele é um texto para ser encenado. Então, legal que eles lembraram das rubricas, né? Que é dividido em atos e cenas. Então, vocês estão aí dentro do esperado, né? Vamos agora falar um pouquinho de Shakespeare. Eu quero que vocês coloquem aí no chat, um minutinho só, alguma coisa sobre Shakespeare. O que vocês têm para falar para nós sobre Shakespeare? Porque depois a gente tem alguma coisinha para completar também, e aí o professor, o que ele puder, ele vai completar para nós também, que ele é expert em Shakespeare. Nossa, nem tanto assim. Vamos lá, um minutinho. Então, Ed, o que eles colocaram? O pessoal tá sabendo. Tirando quem perguntou, o Kevin que perguntou, Cauã perguntou se quem é esse cara, um youtuber americano. Bom, nem era americano, que era inglês, mas tudo bem. O Otávio disse que ele era um poeta e dramaturgo, certo, né? A Clara disse a frase famosa do Shakespeare, ser ou não ser, eis a questão. Mas é eis, tá, gente? E a Brenda e a Beatriz falaram de Romeu e Julieta. Olha, adivinharam o tema da aula de hoje, né, André? Apesar de que eles já pegaram a dica lá do comecinho, que nós falamos que eles iam conhecer Romeu e Julieta, hein? É verdade. Vamos lá. Mas tudo bem, falaram um pouquinho, né? Vamos ler um pouquinho para eles. Quem foi o William Shakespeare? Você começa, Ed? William Shakespeare nasceu em 1564 e morreu em 1616. Não se sabe ao certo o dia do nascimento de Shakespeare, mas deduz-se que ele tenha nascido em 23 de abril em Stratford-upon-Avon. Ele faleceu na mesma cidade em 23 de abril, mesma data do possível nascimento. Foi um poeta, dramaturgo e ator inglês. É considerado como o maior escritor inglês. Ele influenciou a dramaturgia contemporânea, tendo em vista que é um dos escritores revisitados com frequência no teatro, na televisão, no cinema e na literatura. Tem uma vasta e rica produção. Escreveu peças, sonetos, poemas narrativos, entre outros escritos. Grande parte dos seus textos foi traduzida para as principais línguas modernas e são mais encenadas que as de qualquer outro dramaturgo. Destacam-se as obras Romeu e Julieta, Hamlet e Rei Lear. Opa, vamos lá. Mais alguma coisa? O que você poderia... O que você acha que pode ter faltado aqui? Não, eu acho que a gente tem que pensar que, assim, tudo que a gente fala de Shakespeare, tudo bem, ele escreveu lá Romeu e Julieta 1560 e 63, né? Mas até hoje ele tem influência, né? Toda a história de amor... Agora, tô dando spoiler da aula ou não? Não, okay. Não. Tá, o amor proibido, né? Até novela, né? Sempre tem um casalzinho que não pode ficar junto porque as famílias se odeiam. Tem o Rei Leão 2, que eles também, que é o filho do Simba, a filha do Simba que não pode casar com a filha do Scar. Sempre fazendo uma referência, né? Sempre fazendo referência. Tem um filme até que chama Meu Namorado é um Zumbi, em português. Não conheço. E a menina chama Julia.
Ah, tá. E aí o zumbi, ele vai chegar numa parte que tem a ver com o que a gente vai ver agora na aula. Tá, tá. Então, acho que essa referência que você falou é bem legal mesmo, né? Sempre que se fala de alguma coisa, de uma relação de amor, vão se colocar aí a questão de Romeu e Julieta, até a questão do doce. Sim, Não tem aquela composição, o doce que eu falo, a composição Romeu e Julieta sim. da goiabada e do queijo. Goiabada do queijo. Ó, tá vendo? O pessoal do oitavo tá acostumado com falando de comida. O sétimo também, ó. Ah, É Romeu e Julieta. Romeu e Julieta. E a gente tem também aquela novela tem uma novela que passou um tempo atrás aí, a Avenida Brasil. Ela tem trechos muito parecidos com Hamlet, que é o pai assassinado pelo tio, e aí a busca pela vingança. Então, todas as grandes histórias de vingança também tem a ver com Hamlet. E um aluninho colocou, né? Sim, Fez essa referência, que né? é o ser ou não ser, a questão é do Hamlet. Tá. E para quem gosta, e acho que os professores já devem ter assistido a um café filosófico, né? Com o Karnal, que é muito legal, Sim. né? Sobre Hamlet. E há um livro também, né? Baseado no livro, o Café Filosófico, né? É bem legal. Até para poder colocar algumas coisas para os alunos, né? O sétimo nem acho que não pode. Tem coisas que para o sétimo ainda ficam pesadas, né? Nesse sentido de falar da obra Hamlet para eles, ou mesmo Romeu e Julieta. Eu acho que eles precisam, por enquanto, saber essa coisa mais básica. Olha, né? tem uns alunos meus lá do Fabiano Lozano que eles falaram: professor, a gente quer fazer o Macbeth. E eles estavam no oitavo e fizeram. Fizeram? Fizeram. Então, é que a gente fala que é proibido, aí pior, né, André? Agora é que eles vão ler mesmo. Não é nem proibido, é na questão assim, não é pela obra, mas Sim, pelos comentários que são feitos, sim, né? Sim. Ok, vamos lá então. Vamos lá. Aí ficou fácil agora, né, ler a imagem, que é o próximo slide. Ó. Tendo conhecido um pouquinho sobre Shakespeare, a que se refere a imagem ao lado? Pode abrir o chat para mim, por favor, que não precisa nem dar minutinhos para eles, porque certamente eles vão acertar, né? Romeu e Julieta, ó. Nem precisamos ficar muito tempo, sim. certo? Essa imagem também está no material de vocês do Aprender Sempre, tá? Então, vamos lá. Agora, nós vamos ouvir um podcast. E prestem bastante atenção, então. Ó, agora é sobre Romeu e Julieta. Então, quem não conhecia um pouquinho da história vai conhecer um pouquinho agora. E esse ato é o mais famoso aí. Vamos lá. Podem colocar o podcast, por favor. Romeu e Julieta. Segundo ato, cena 2. Verona é uma cidade italiana, a qual é o cenário do conflito entre duas tradicionais famílias, os Capuleto e os Montecchio. Dois jovens dessas famílias se conhecem em um baile de máscaras e se apaixonam loucamente. Julieta, filha única da família Capuleto, se apaixona por Romeu, filho único da família Montecchio. O texto teatral de Romeu e Julieta é composto por atos, dos quais neles estão as cenas. A seguir, apresentamos de forma adaptada a cena 2 do segundo ato. Nela, Romeu vai até o jardim da família Capuleto e fala com sua amada, que se encontra na sacada. Sorri das cicatrizes quem nunca foi ferido. Julieta aparece na janela, mas permanece em silêncio. Que luz aparece agora da janela? Será Julieta o sol daquele oriente? Surge, formoso sol, e mata a lua cheia de inveja, que se mostra pálida e doente de tristeza, por ter visto que, como serva, és mais formosa que ela. Eis minha dama. Oh, sim, é o meu amor. Julieta, você não me diz nada, está calada. Isso não me importa. Mas o seu olhar fala, me diz tudo. Duas estrelas emprestaram brilho ao seu olhar. E se fosse o contrário? Com seus olhos no céu, os astros seriam apagados, como o dia faz com a noite. E tanta luz logo tornaria claro o céu, de modo que os pássaros cantariam, pensando que era dia com o luar. Como eu queria ser uma luva em sua mão, para o seu rosto tocar. Ai de mim. Ela falou, ela está falando. Fale de novo, anjo brilhante, anjo glorioso no alto desta noite.
Romeu, Romeu, por que você, Romeu? Negue seu pai, renuncie a seu nome, ou, se não quiser, basta me jurar amor e deixarei de ser uma Capuleto. E como termina essa história? Mesmo com o conflito entre as duas famílias, Romeu e Julieta vivem um grande amor. É um amor proibido que foi condenado pelos Capuleto e os Montecchio. Escondidos, eles se casaram. O Frei Lourenço, confidente de Romeu, fez a celebração da união. O príncipe de Verona resolve exilar Romeu por causa de uma briga que acarretou a morte de Teobaldo, primo de Julieta, e Mercúrio, amigo de Romeu. Julieta recorre ao Frei Lourenço com o intuito de obter ajuda. Logo, o frade franciscano sugeriu que Julieta tomasse uma poção para que ela parecesse estar morta. Romeu, ao receber a notícia da suposta morte de Julieta, desesperadamente providencia uma poção para, com ela, retirar a própria vida. Ao encontrar Julieta desacordada na cripta dos Capuleto, acredita que realmente a amada está morta e ingere o veneno. Quando Julieta acorda, tem a notícia que Romeu está morto e, com um punhal, tira a própria vida. Após todo esse episódio, as famílias Montecchio e Capuleto decidem fazer um acordo de paz. Então, professor, eu pedi agora para colocar isso, ó, coloca essa imagem para eles. E como termina esta história? Então, vamos falar um pouquinho do antes, que eles foram, então, a um baile de máscaras, né? As famílias, então, não se falavam, né? Montecchio e Capuleto. E, na verdade, o Romeu foi e ele namorava a Rosalinda. Rosalind, isso. Ele namorava. Mas ele foi para lá e acabou deixando a enamorada de lado e se apaixonou aí à primeira vista pela Julieta, certo? A gente não sabe nem se essa Rosalind existe, que ela nem aparece na história, Não, né? não, só é citada, né, nesse só é sentido, citada. né? Nem- E que mais? E aí? E aí eles pegam, já se apaixonam, né? E aí essa história parece que acontece em 5 dias, né? Como o Karnal mesmo fala, né? Então, em 5 dias se apaixonam e já casam. Eu acho que essa coisa do final, né? De falar que... a gente já contou o final, né? A gente já contou o final. Não, a gente colocou. Só que vocês têm que ler não só pensando no final, tem que pensar também como a história é sendo montada, porque o final a gente sabe de todo mundo, né? Mas é o jeito que a gente leva a vida. A mesma coisa aqui quando você pega uma obra para ler, né? Mesmo que você saiba o final, que no começo da obra eles já falam o final, né? Ele já tem um monólogo que fala 2 casas, ele conta toda a história já no começo. E aí o legal é que a história se envolve de uma maneira que você esquece de tudo aquilo. Você começa a viver aquele momento, né? E essa cena da bancada, acho que é interessante você ter colocado, André, porque depois você vai ter o Cyrano de Bergerac, que também tem a cena da bancada. Então sempre tem a mocinha lá em cima, e aí vocês vão estudar também o trovadorismo depois no ensino médio, né? Que é aquela serenata, tudo isso remete ali ao Romeu e Julieta, né? E dessa imagem, o que você pode falar para nós? Ah, tá. Você quer que Eu quero que você fale, porque então. você ficou tão feliz. Porque a cidade de Verona hoje, ela é uma cidade que muita gente visita, né? Esse lugar é muito cheio. Aí essa foto aí foi tirada, mas se você olhar a expectativa e realidade, o pessoal fica ali. Então, não existe, a Romeu e Julieta não existiram mesmo, né? Mas as pessoas vão muito a esse local, se vocês pesquisarem. Tem o filme Cartas para Julieta, né? Que também. Então, eu não esperava tanto. Aí Verona é uma cidade muito bonita mesmo, né? Então, o pessoal vai muito, visita esse lugar. Aí tem a lojinha, lógico, vira comércio, né? Tudo vira comércio. Mas é bem legal aí o lugar. Bom, vamos lá então. Precisa ler, na verdade, né, professor? Sim, E tem um livrinho que ele é adaptado para eles, né? Um que chama Histórias de Shakespeare. Eu não sei se vocês já devem ter lido, tem acho que o 1 e o 2, e no 2, se não me engano, o 2 traz Romeu e Julieta, traz a Megera Domada e traz a Tempestade. Acho que são essas 3 histórias que o livrinho 2 traz, que é, assim,
é bem adaptado para a idade de vocês. Fica uma leitura fácil. Né? E na sala de leitura costuma ter também adaptações em quadrinhos. Também, que facilita bastante, né? Bem legal. Tem do Macbeth, tem do Otelo também, né? Tá. Apesar de história ser um pouquinho pesada, mas... Ok, então vamos lá. Vamos agora às atividades, tá? Escreva um fato inusitado da biografia de William Shakespeare. Se você conhece alguma coisa que nós não falamos aqui, coloque para nós. E na segunda, você vai assinalar aí a resposta correta. Então, releia o texto da aula anterior. É claro que você não vai reler, porque isso está na apostila, mas é o que nós falamos agora, né? Como você analisa a linguagem do texto? Simples de compreender, pois faz parte da linguagem moderna e atual. Linguagem técnica de teatro, os atores comunicam-se desta forma em todas as peças teatrais. Linguagem rebuscada e poética, comum para a época em que foi escrita. Ou não reconheci termos como cicatriz, ciumenta e emprestado. Vamos lá, 2 minutinhos para vocês responderem essas duas. Coloquem 1 e 2 na segunda. Só uma alternativa e na primeira, coloca alguma coisinha bonitinha e completinha para nós. Ok? Vamos lá. Então, Ed? Olha só, o pessoal tem algumas curiosidades aqui, né? Que ele adorava escrever peças, mesmo seu pai não aprovando aquilo. Isso eu também não sabia. A gente tem que verificar depois, né? A Aline falou uma coisa interessante, que na época os papéis femininos eram representados por homens, né? Que tem até aquele filme Shakespeare Apaixonado, que tem uma atriz que se passa por homem para ser uma mulher na peça. Por isso as máscaras também, né? Por isso as máscaras. Os figurinos, né? A questão dos figurinos das máscaras. O que mais, professor? Tem mais alguma coisa? Dá um? Do dia do aniversário, né? Ele fala bastante, eles estão falando bastante sobre as mortes, né? Que muitas peças deles têm mortes. O Caio falou que é o maior escritor do idioma inglês, tá bem mesmo na lista mesmo. Né? E é isso. Ok. Vamos a 2 agora. Então, releia o texto da aula anterior, Romeu e Julieta. Como você analisa a linguagem do texto? O que eles responderam? Letra A, B, C ou D? A maioria está de letra C. O Caio está de Boa. C. A Felipe, C também. Aí, a Aline, B. Mas a grande maioria está na C. Na C? Então, tá certinho. Muito bem. Pode colocar as respostas para eles. A gente colocou na questão 1 uma sugestão, né, de um fato inusitado, que é o fato dele ter
ter sido registrado, né? Ou de aparecer nas pesquisas aí, essa data, né? 23 de abril de 1564, o nascimento, e ele ter falecido 52 anos depois, na mesma data, certo? Então, isso é uma coisa que a gente encontra na literatura, né? A gente também não tem certeza. É, estimativa, né? Uhum, ok. E a letra C, certo? Terceira e quarta questões. O texto que você acabou de ler tem como finalidade transmitir uma notícia, narrar uma história, ensinar a manusear algum aparelho ou divulgar um artigo científico. E na questão 4, identifique no texto as personagens primárias, as protagonistas. Então, do que a gente falou, vamos lá, 1 minutinho para vocês, que essas duas são bem simples. E aí, professor, responderam? Sim, a Questão grande 3. maioria, acho que quase todo mundo mesmo, respondeu a B, né? A Nicole, Rafael, a Alexia, João Pedro e Yasmin, e que os personagens principais são, os protagonistas, são Romeu e Julieta. Tá, então, muito bem, acertaram. Então, pode colocar as respostas para eles. A 3 é narrar uma história, né? Nós já vimos dentre as características do texto dramático que ele é da ordem do narrar, então aqui está certinho, narrar uma história. E as personagens protagonistas, Romeu e Julieta. Questão 4, vamos lá? Desculpa, 5 e 6 agora. Como são marcadas as falas das personagens no texto? Anotem essa questão e que a gente vai voltar um pouquinho no texto para eles, né? Para vocês prestarem atenção. Não que vocês não saibam, porque nós já falamos isso ontem, certamente vocês até colocaram hoje nas características, vocês vão acertar. Mas só para repetir um pouquinho para vocês. Então, na 5, como são marcadas as falas das personagens no texto? Anotem a questão qual é. E a questão 6, o texto possui narrador? Como você sabe o que está acontecendo na história? Anotem essas duas, deem um print aí, que eu vou deixar mais uma vez o texto para vocês. Vou dar 2 minutinhos, vou deixar um pouquinho aí mais as perguntas, daqui a pouco a gente troca, tá? E coloca o texto. Vamos lá, 2 minutinhos para vocês.
E aí, Ed? Questão 5. Como são marcadas as falas das personagens no texto? Eles acertaram? Sim, a Daniela responde que é com travessão, né? E ela fala, o Enzo também fala que são marcados com o nome do personagem da fala, né? Aí tem uma controvérsia aí. O José fala que tem narrador, e o Pedro também fala que o narrador explica tudo na história. A Yasmin sim, porque o narrador cita o que vem contando. Então, eles estão meio com contraditório. Outros estão falando que não tem narrador. Confundir um pouquinho. Talvez porque a gente tenha colocado aquele texto antes. Antes, só para... Na verdade, a gente contextualizou, né? Para depois entrar esse ato aí. Então, foi por isso. Mas não há narrador. Então, as respostas. Coloquem as respostas para ele. Então, ó, no texto dramático ou teatral, antes de cada fala, aparece o nome da personagem, né? E aí, acho que eles acertaram. Sim. Né? Na 6, ó, nos textos dramáticos ou teatrais, tem esse M não existe aí, tá? Pode ou não haver narradores. Porém, neste texto em específico, não há narrador. Para sabermos o que acontece no texto, é preciso ler as rubricas que aparecem em itálico ou entre parênteses, indicando as ações, os movimentos das personagens na narração. Certo? Eles acertaram a 6, né? Sim, acertou. Entrou em contradição. Foi só né? a questão de ter pensado que aquele começo era um narrador. Isso, né? talvez a contextualização, né? Tá, então vamos lá. A questão 7 agora. Faça a associação das afirmações às partes do texto dramático. 1. Reúne todas as ações que irão acontecer, formando assim a história a ser contada. 2. É o problema gerador de toda a história. 3. Encena as ações, dá vida ao texto. 4. Fala como devem ser executadas as ações no texto. E 5. Mostra onde os fatos acontecem. Então, essas afirmações são... Vocês vão fazer uma relação. O que é personagem, o que são rubricas, o que é conflito, o que é o enredo e o que é o cenário. Façam essas associações. 1 minutinho para vocês. Vamos lá. Vamos lá, professor. A gente tem que avisar, hein, André, próximas atividades para colocar todas de uma vez, senão a gente vê aqui. Você está falando de qual? Vamos e lá. vocês já sabem disso porque vocês também veem isso na aula de inglês, né? Esses exercícios. Olha, não é falta de pedir, André. Vamos lá. A Maria Clara colocou A5, B3, C2, D1 e E4. A Rafaela, ela colocou que a ordem é 3, 4, 2 e 4. E 4, acho que era 5 ela quis dizer, né? E aí o pessoal está respondendo um de cada vez aqui, aí a gente não consegue administrar, André. Vamos lá, então, ó. A letra A, que é personagem, quem que é? O que é a personagem? É aquela que encena as ações que dá vida ao texto, certo? Então, personagem 3, ok? Certo. Rubricas. O que são as rubricas? Rubricas são as falas? Como elas devem ser ditas no texto? Isso. Fala como devem ser a orientação, né? Como devem ser executadas as ações no texto. O conflito. O que é o conflito? É o problema gerador de toda a história. Isso, problema gerador de toda a história. E o enredo? Então, o enredo é o que reúne todas as ações que irão acontecer, formando assim a história a ser contada. Isso. E mostra onde os fatos acontecem. A gente tem um erro aí, ó. E fui eu que fiz isso, viu? Eu errei. É o 5 aí, né? A letra E é 5, não é 4, certo? Certo. Então, consertem aí o de vocês, que depois a gente vai consertar aqui. Então, ficou
3, 4, 2, 1, 5, ok? Tá, 3, 4, ó, consertaram pra quem gente, sabe beleza? faz ao vivo, olha só. Muito obrigada, produção. Consertaram, ó, 3, 4, 2, 1, 5, ok? Tá vendo? Vamos lá. A gente vai voltar agora no texto. Pode voltar no texto pra gente? Acho que é o slide 11. Isso, Slide 11, por favor. já tá aí na tela. O professor vai fazer... vai fazer um comentário, né, professor, a Isso. respeito? Então, a gente tem bastante metáforas aí, e o Shakespeare, ele usa muito dessa linguagem, que ele faz algumas comparações, né? Igual essa aqui. Uhum. Sorri das cicatrizes quem nunca foi ferido. O que será que quer dizer isso, Andréia? Eu vou pedir para eles agora. Abram o chat, por favor, que eles vão interpretar essa frase aí para nós. O que significa? Sorri das cicatrizes quem nunca foi ferido. Vamos lá? Pode ser no aberto mesmo, no 100 minutinho. Quem que vai responder primeiro? Sorri das cicatrizes quem nunca foi... Midori. Quem não sente a dor e zoa. A Daniel escreveu, sorri da dor quem nunca sentiu. Muito bom, Daniel, é isso aí. Sorri da dor quem nunca se machucou na vida. Quem nunca sofreu ri da dor alheia. Se machucar é ruim. Também, né? O que mais? Que só dá risada dos outros. Pro Alessandra. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. A gente estava evitando falar esse, mas é isso mesmo. Pro, a gente estava evitando falar, mas tá certo, é isso mesmo. É isso mesmo. A gente né? queria alguém para pôr a culpa depois. Pro, Exatamente. obrigada. Obrigado. Então, O que mais? A Jennifer colocou que só ri dos problemas quem nunca sofreu isso. Só ri a pessoa que não foi prejudicada da ação, o Breno. Entendi, Breno. Que só acha graça porque nunca viveu. Né? Eles estão fazendo umas variações aí. Muito bem, é isso mesmo. E é interessante que esse pedaço ele é muito famoso e tem muitas referências. Até no Rei Leão, na parte do Hakuna Matata, né? Quando o Pumba fala, eu queria negar meu nome, aí o Timão fala, e o que é o nome? Que é a parte que está no próximo slide que você colocou, Isso, no André. próximo. Pode passar no próximo para mim, por favor. Isso. Que ela fala, Romeu, Romeu, porque é Romeu, negue seu pai, enuncie o seu nome. Né? Então, o que é o nome, o que é a palavra, o que dá o nome às coisas, por que as coisas têm aquilo, por que uma pedra é uma pedra. Então, aqui está resumidinho, né? Mas eles falam tudo mesmo. isso. Então, essa parte é muito referenciada, André, do Romeu e Julieta. E essa referência chama como, professor? Eles sabem, né? Intertextualidade. Você tem um Isso. texto que cruza o outro. Então, você tem o Romeu e Julieta, que deve ser, o Shakespeare pode ter se baseado em alguma outra história de amor também, né? A gente tem na mitologia, Daphne e Apolo, né? Que é os amores proibidos, tem na mitologia também. Aí ele usa aqui, e aí também, 500 anos depois, o pessoal continua usando o Romeu e Julieta. Isso aí. Muito obrigada, professor. Vamos lá agora. O que aprendemos na aula de hoje, então? Lemos e estudamos um texto dramático, bem como reforçamos as características composicionais do gênero. Conhecemos Shakespeare e uma de suas grandes obras. Próximo slide. A gente tem uma referência aí, né? Uma imagem que eu coloquei como referência, então, a um Romeu e Julieta aí. Foi o meu Romeu e Julieta. A próxima. Vem aí a segunda edição do Movimento Inova, né? Programação aí 100% online, dias 22/10 e 23/10, certo? E o último, que é para você contar para a gente o que você achou da aula. Tem o QR Code e tem o link, ok? E é isso por hoje. Muito obrigada, professor. Obrigado pelo convite, Andréia. Muito obrigada, voltará mais vezes. Isso aí. E muito obrigada, 7º ano, professores e alunos. Um beijo para vocês e professores, um beijo. Aproveitem o dia. Isso, Até mais. Felizes os professores, aproveitem.